Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos ao estudo da nossa quarta lição deste primeiro trimestre de 2025. Nosso foco, nosso objeto de estudo é o livro de Isaías, o profeta messiânico. Nossa lição tem como assunto o Apocalipse de Isaías, capítulos 24 a 27. O texto áureo está em Isaías capítulo 24, versículo 1. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. A leitura bíblica está no livro de Isaías, capítulo 27, versículos 1 a 13. Verdade prática nos fala que confiar em Deus nos garante força para resistir ao mal enquanto aguardamos sua segunda vinda e o estabelecimento de seu reino justo e pacífico. Os hinos sugeridos da harpa cristã são os de número 48 e 525. Antes de continuarmos com o comentário da lição, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo, e dessa maneira você nos ajudará a espalhar a boa semente aos corações. A introdução do comentário nos fala que o Apocalipse de Isaías, ou Pequeno Apocalipse, refere-se em geral aos capítulos 24 a 27 do livro desse profeta, onde ele fala sobre o fim dos tempos e a intervenção final de Deus na história humana. Esses capítulos retratam uma visão de julgamento global, mas também de redenção, com elementos escatológicos que ecoam temas encontrados no livro de Apocalipse no Novo Testamento. Primeiro tópico, o julgamento das nações, Isaías 24. Esse capítulo é uma visão do julgamento divino sobre o mundo inteiro. Esse julgamento não é limitado a uma nação específica, como muitas das profecias de Isaías, que falam ou do julgamento de Deus só contra a Babilônia, contra a Síria, Egito, outras potências regionais, outros países que estavam em volta de Israel. Ao contrário, se expande o escopo do julgamento para abranger toda a criação. Trata-se de uma visão cósmica de devastação e renovação. Então, o que o profeta faz? Ele parte daquela situação local que estava por acontecer, ou seja, a devastação que viria sobre a terra de Israel por causa das invasões assírias e babilônicas, e mostra que assim como havia uma devastação em curso, uma devastação que iria alcançar a terra de Israel, mas haveria uma época em que a devastação seria sobre o mundo inteiro, em que o próprio Deus iria devastar o mundo, iria destruir toda esta velha criação para criar tudo novo. Então, é algo bem diferente do que simplesmente dizer: tribos de Israel, povo de Israel, Deus vai mandar outros povos inimigos contra vocês por causa dos seus pecados. Agora era diferente. O profeta está dizendo que o próprio Deus, não uma outra nação qualquer, viria fazer aquele julgamento através da sua devastação. Primeiro tópico, a destruição da terra. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. Isaías 24 começa com a imagem de Deus devastando a terra, espalhando seus habitantes, quebrando a ordem social e natural. Então veja que ele não está falando simplesmente de uma catástrofe climática, não está falando de um evento da natureza, ele está falando do próprio Deus, do próprio Criador, intervindo na criação. Independente de classe ou status, todos são afetados. A linguagem usada por Isaías aqui evoca uma destruição completa, uma reversão de todas as ordens estabelecidas da criação. A terra, corrompida pelo pecado humano, está sob uma maldição e o juízo divino é inevitável.
Então, o que o profeta faz é dizer, assim como a terra de Israel, por causa dos seus pecados, por causa da sua idolatria, está sendo castigada e será ainda castigada por Deus, usando povos estrangeiros, assim chegará um tempo que os pecados de toda a humanidade serão julgados pelo próprio Criador. A ideia de um julgamento universal e abrangente é uma das marcas dos textos apocalípticos. Nesse contexto, o foco não está em um castigo parcial, mas em um juízo sobre toda a humanidade e sobre toda a criação. Alguém poderá dizer, bem, mas essa ideia de um fim dos tempos, ela sempre está presente em outras culturas, em outros povos, é verdade. Mas essa destruição muitas vezes não tem nada a ver com um castigo dos deuses sobre a humanidade, e sim, por exemplo, por lutas entre os próprios deuses que acabam por colocar fim à criação. Não é disso que Isaías está falando aqui. Ele está falando que o próprio Criador irá intervir na criação, trazendo devastação e destruição. O pecado não é apenas local, mas global. A corrupção se estende por todas as nações, o que justifica o alcance total do julgamento de Deus. Segundo item, a violação da aliança. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Um ponto importante no julgamento de Isaías 24 é a violação da aliança com Deus, ou seja, Deus fez um pacto com os homens, e os homens quebraram esse pacto. Isaías descreve como a terra está corrompida e identifica a fonte do julgamento, o pecado humano. Assim como o povo de Israel quebrou seu pacto com Deus, a humanidade toda quebrou o seu pacto com o Criador. Embora o conceito de aliança seja tradicionalmente associado a Israel, aqui Isaías parece expandir essa ideia, sugerindo que toda a humanidade, de alguma forma, é responsável por manter uma aliança com Deus, e por isso, a quebra dessa aliança resulta em juízo planetário. E é bem assim. Quando nós lemos Gênesis, nós vemos Deus fazendo uma aliança com toda a humanidade através, primeiramente, de Adão. Ele quebra a aliança. Depois, através de Noé, novamente a humanidade quebra a aliança. E assim vai até o povo de Israel. Deus faz uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, sempre como representante do povo de Israel. Ou seja, as alianças de Deus com a humanidade vêm sendo sucessivamente quebradas pela própria humanidade. E por isso, o próprio Deus irá intervir em um certo momento. Terceiro item, o efeito do juízo. O resultado do julgamento de Deus é o esvaziamento, a desolação da terra. A imagem é de uma terra devastada, com poucos sobreviventes. A alegria e a vida da terra são substituídas por tristeza e desespero. A criação antes abundante agora está seca e sem vida. Ou seja, o profeta está dizendo que assim como a terra de Israel ficaria devastada e desolada, mas chegaria um dia em que todo o mundo conhecido, todos os lugares do planeta, seriam atingidos por uma devastação muito maior. Esse julgamento universal é o semelhante ao que vemos em outros textos apocalípticos bíblicos, onde Deus age diretamente para purificar a terra e corrigir as consequências do pecado humano. Isaías 24 é, portanto, um capítulo que nos lembra da seriedade do pecado e do inevitável julgamento de Deus, mas também prepara o caminho para a esperança, que virá mais adiante no texto. Segundo tópico, restauração de Sião e ressurreição. Se o capítulo 24 retrata o julgamento e a destruição, os capítulos 25 e 26 oferecem uma visão de restauração e esperança. O julgamento não é o fim da história. Deus promete restaurar seu povo e sua criação, e a cidade de Sião, ou seja, Jerusalém, se tornará um lugar de redenção e glória. Quando nós olhamos para o passado, para a história, nós vemos o povo de Israel como símbolo da destruição, da reconstrução, da restauração. Primeiro, lá no cativeiro babilônico, Deus permitiu que a Síria, a Babilônia, destruíssem as 12 tribos, permitiu que essas tribos fossem levadas para fora da sua terra, no caso para a Babilônia, para o cativeiro babilônico, mas 70 anos depois Deus permitiu que eles retornassem e reconstruíssem a sua terra. Também a destruição no ano 70.
conflagrada pelos romanos, com a diáspora judaica, que por quase 2000 anos manteve os judeus fora da sua terra, mas que a partir de 1948 vemos Israel se levantando novamente como uma nação, sendo restaurada. Portanto, esta restauração, ela aponta para quê? Ela aponta justamente para algo maior. Ela aponta para a promessa de Deus de, depois de toda a destruição que ele causar, tudo ele irá reconstruir muito mais perfeito. Primeiro item, o Cântico dos Remidos. Ó Senhor, Tu és meu Deus, te exaltarei e louvarei Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. O Cântico dos Redimidos é de autoria de Isaías. Ele se identifica com essa comunidade redimida, divulgando o hino em nome dela. Deus não faz apenas a aliança, mas mantém a aliança. Na Bíblia, as palavras fidelidade e verdade expressam o penhor, a garantia da vitória dada daqueles que servem a Deus. Assim, tanto Isaías como os redimidos engrandecem ao Senhor por verem a derrota do poder do mal, que se opõe aos propósitos divinos no âmbito do reino de Deus. Os justos adoram a Deus pelo ato de libertação e consolação. As cidades opressoras serão destruídas. Esta grande cidade vista pelo profeta pode retratar, é um símbolo genérico das cidades opressoras, como Babilônia, Nínive, Tiro, e numa escala muito maior, as organizações humanas que se opõem aos planos divinos, desde a Torre de Babel até os nossos dias. Basta lembrarmos quantos povos e nações já se levantaram contra Deus e contra a sua palavra. São muitos, são inúmeros. A história registra muitos líderes que foram em si mesmos pequenos anticristos, e todos foram destruídos de uma maneira ou de outra. Então, com isso, Deus está dizendo que o mal, ele pode até ter o seu momento, mas é apenas um momento, enquanto que a eternidade pertence a Deus. Enquanto que o presente pode parecer um reinado do mal, mas o futuro a Deus pertence. E se pertence a Deus, pertence aos filhos de Deus também. Segundo item, o banquete em Sião. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, ou seja, envelhecidos, vinhos bons, antigos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos antigos ou velhos bem clarificados. Isso aqui fala de um banquete maravilhoso, excelente, um banquete de rei dado aos seus súditos. É claro que as palavras aqui gordurosas, velhos, podem parecer estranhas para o nosso linguajar, mas elas na verdade estão expressando um banquete real na sua maior excelência. O monte, nesse texto, certamente se refere ao Monte Sião ou a Jerusalém, a cidade por excelência escolhida por Deus. Já o banquete simboliza a bênção, a provisão, a comunhão de Deus com o seu povo. Ou seja, o profeta está dizendo que Deus, após toda a devastação, após toda a destruição, ele estará bem com a humanidade. Após expurgado todo o mal e todos os ímpios, os que permanecerem fiéis terão comunhão eterna com Deus. Isso aponta para o que lemos no Apocalipse, no último capítulo, onde fala sobre a Nova Jerusalém, a cidade celestial, cidade que vem dos céus, a morada de Deus, dizendo: Deus habitará com os homens, eles serão o seu povo e ele será o seu Deus. Ou seja, chegará um momento na história da humanidade, após toda a devastação, após todo o julgamento de Deus, em que finalmente haverá paz entre o Criador e a sua criação. Essa imagem de um banquete mundial sugere que a salvação de Deus não estará limitada a Israel, ao contrário do que a religião judaica, em alguns das suas vertentes, possa dizer. Ou seja, a salvação de Deus é para todos os povos que assim quiserem, cumprindo assim a promessa de que as bênçãos de Deus alcançariam o mundo inteiro. Até os mais poderosos e formidáveis homens conhecerão um poder maior do que eles. Os opressores agora reconhecerão o poder de Deus. Haverá um rico banquete escatológico, ou seja, no final dos tempos, Deus estará em harmonia com a humanidade.
Deus trará a libertação da fome e da sede, da ignorância, da morte, da tristeza e das maldições. Ou seja, tudo aquilo que hoje para nós é comum, é cotidiano em termos de maldade, pecado, miséria, não existirá mais. Esta profecia de Isaías também se refere ao reino futuro, para os salvos em Cristo após a volta de Jesus. Sim, porque o reino de Deus, ele acontecerá nesta terra de forma visível e literal através de Cristo. Deus em Cristo. O Pai enviará o Filho para fazer todas essas coisas como já fez antes. Primeiro o Filho veio em forma humana para sofrer, para morrer, para ressuscitar, mas agora ele virá em forma divina, gloriosa, para destruir toda a maldade e conciliar a humanidade com Deus. Terceiro item, a derrota da morte. Um dos momentos mais poderosos de Isaías, capítulo 25, acontece nesse versículo 8. Tragará a morte para sempre, e assim o Senhor enxugará as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio, a vergonha do seu povo, porque o Senhor falou. Esta promessa de que Deus destruirá a morte é central para o pensamento apocalíptico e é uma das promessas mais reconfortantes das Escrituras. A morte, o maior inimigo da humanidade, será derrotada. Deus não apenas trará alívio imediato da dor e do sofrimento, mas destruirá permanentemente a morte, garantindo a vida eterna. E aqui queremos abrir um parênteses. A destruição da morte é uma notícia muito maravilhosa para os justos, porque significa que viveremos eternamente. Mas e para o ímpio? O que significa esta notícia? Significa que ele não poderá se livrar de Deus pela morte. Significa que a morte não irá salvar o ímpio do castigo divino. Então, quando Deus fala que ele deixará de existir a morte, ele matará a morte, significa que o ímpio ele vai existir para sempre, longe da presença de Deus, sendo alvo da ira de Deus, no castigo eterno trazido pelo próprio Deus, e que nem a morte lhe trará descanso no fim das contas. Ou seja, é uma notícia maravilhosa para o justo. Não vamos morrer, vamos viver para sempre, mas também é uma notícia terrível para o ímpio. Eu não vou morrer, eu vou existir para sempre, mas não debaixo do amor e da bondade de Deus, porque eu rejeitei esse amor e essa bondade. Eu escolhi me afastar de Deus e agora eu vou existir para sempre longe da presença da bondade de Deus e sendo alvo da ira de Deus. Esta visão apocalíptica de Isaías ecoa na teologia cristã, especialmente no Novo Testamento, onde Paulo, em 1 Coríntios 15, o capítulo da ressurreição, ele fala da vitória de Cristo sobre a morte, e dizendo que esta vitória de Cristo sobre a morte é o indicativo de que no porvir, no futuro, a morte não existirá mais. O livro do Apocalipse 21:4 também fala sobre isso, sobre o fim da morte. Não haverá mais morte, o que é uma notícia boa para o ímpio, e boa para o justo e péssima para o ímpio. A ideia de que Deus enxugará todas as lágrimas reforça a esperança de um futuro sem dor, sofrimento ou luto. E isso, claro, não precisa discorrer muito, se refere ao estado dos justos, já que para os ímpios, a eternidade será de um eterno castigo que nunca termina, que nunca chega ao fim. Esse cântico do capítulo 25 de Isaías chega ao clímax com uma das duas ocorrências em todo o Antigo Testamento da promessa de ressurreição. Sim, aqui se fala de ressurreição, algo que não existia em boa parte das culturas dos povos das mitologias antigas. O profeta declara com vívida fé que a vida é mais poderosa do que a morte. A morte não é a palavra final é ressurreição. Os salvos em Cristo devem orar ambiciosamente pela volta do Senhor, a fim de que este possa arrebatá-los da terra e levá-los com ele para sempre. Ou seja, assim como todos morrem em Adão, todos viverão em Cristo. E quando eu digo todos, é todos mesmo, inclusive os ímpios. Ou seja, o ímpio que pensa que a morte o livrou da presença de Deus, mas com a voz de Cristo ele voltará a viver para enfrentar o seu julgamento, a sua condenação.
O terceiro tópico, a vitória final de Deus. Isaías 26 e 27 concluem esta sessão apocalíptica com a visão da vitória final de Deus sobre seus inimigos e a restauração completa de Israel. O simbolismo deste capítulo é muito rico, especialmente a imagem de Deus destruindo o Leviatã, a grande serpente, ou seja, um monstro em forma de serpente que representa toda a maldade do mundo e, por que não dizer, também o diabo. Primeiro item, a salvação dos justos. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor nosso Deus é uma rocha eterna. Isaías 26 continua com cânticos de louvor pela salvação de Deus. O capítulo celebra a confiança de que os justos podem ter em Deus em meio às adversidades, e destaca a fé e confiança em Deus como uma fonte de paz e estabilidade em tempos de caos e julgamento. Mesmo diante da destruição global descrita no capítulo 24, aqueles que confiam em Deus têm promessa de paz e segurança. Convictos de que Deus cumprirá seu propósito redentor, os santos irromperão em louvor e adoração. Este canto diz respeito à completa aniquilação por Deus de todo o mal e ao restabelecimento de seu reino. Aqui cabe fazer uma anotação. Não se entenda a palavra aniquilação como significando que o ímpio deixará de existir. Como há outras passagens bíblicas falando, o ímpio ele sofrerá eternamente. Não chegará um tempo que Deus dirá, olha, você já sofreu bastante, seus pecados estão apagados, agora você pode entrar no meu reino. Não, isso não acontecerá. O que será aniquilado é o mal. O mal não fará mais parte da criação. Por isso, já no Novo Testamento, Jesus fala das trevas exteriores. Ou seja, exterior à criação, haverá um lugar de trevas e castigo para todos os que negaram a Deus e a sua palavra durante este tempo. Segundo item, a derrota do dragão e da serpente. Naquele dia o Senhor castigará com sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Aqui deve ser entendido como uma figura de linguagem de toda a maldade, representado aqui pelo dragão, pela serpente. É interessante destacar que em várias culturas, dragão e serpente são a mesma criatura. A mesma palavra utilizada para dragão é também utilizada pela serpente em vários povos, em várias línguas. Ou seja, aqui não está se falando de personagens distintos, mas do mesmo mal, da mesma força maligna, representada ora pelo dragão, ora pela serpente, pelo monstro marinho. A imagem da tríade maligna parece indicar a atuação nas três esferas da vida da criação. Serpente veloz fala dos ares, serpente sinuosa, ou seja, cheia de curvas, a terra, e o monstro, o mar. Estas figuras apontam para uma criação infestada por poderes estranhos em sua inteireza, que serão destruídos no dia do Senhor. Ou seja, toda a criação, céus, terra e mar, eles estão contaminados pela maldade e pelo pecado. Mas chegará o dia que Deus expulsará de toda a criação toda a maldade. Observe essa tripla adjetivação da arma: espada dura, espada grande, espada forte, mostrando que as armas que Deus tem para enfrentar o mal, elas são suficientes. Ou seja, Deus, ele tem sim capacidade de destruir o mal, de derrotar o mal na sua forma completa. Ele não está acumulando poder ao longo do tempo, ele sempre teve este poder. E alguém poderá dizer, então por que ele não faz isso logo? Porque tudo tem o tempo dele, porque ele é o Criador e ele tem o poder de gerenciar o tempo da sua criação e do seu plano. O termo dragão traduz a palavra hebraica Leviatã, usada em diversos contextos no Antigo Testamento, como Jó, capítulo 41, versículo 1, e Salmo 104, versículo 26. Por exemplo, nesses textos, o termo descreve grandes monstros ou bestas aquáticas, não importa se são reais ou imaginários. Essa passagem tipifica um imenso poder que se contrapõe ao Senhor Deus dos exércitos, mas que sempre sucumbirá diante do Deus de Israel. Então, estes monstros marinhos, eles são uma representação do mal
em todas as suas formas, mas deixando claro que chegará o momento que eles serão derrotados pelo próprio Deus. É um recado para toda a humanidade. Escolham o caminho que vocês querem seguir, o do bem ou do mal, mas fiquem sabendo que o caminho do mal será derrotado. Terceiro item, a restauração de Israel. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Claro que na época que Isaías lança suas profecias, havia dispersos do povo de Israel nesses locais, Assíria e Egito. Não havia, por exemplo, israelitas na Europa, na América, no Oriente distante, não havia. E sim nas regiões próximas, como Assíria, Egito, Babilônia, etc. Mas esta profecia pode ser extrapolada para tempos futuros, dizendo todos os filhos de Israel que estão espalhados pelo mundo serão reunidos novamente. Esse é o princípio, essa é a essência da profecia. E ela é repetida em outros profetas, como Jeremias, Ezequiel e tantos outros, deixando claro que Deus espalhou Israel. Foi Deus quem fez isso. Não foi um acidente de percurso, não foi algo por acaso. Deus espalhou Israel por causa dos seus pecados. Mas o mesmo Deus que fez isso reunirá Israel. Não porque Israel seja um povo lindo, maravilhoso, super especial, um povo muito santo, não. Deus diz que ele fará isso por causa dele próprio, não por causa dos israelitas. Após a derrota dos inimigos, Deus promete restaurar Israel, que é descrito como uma vinha, ou seja, uma plantação de uvas. Naquele dia dirá o Senhor: cantai a vinha deliciosa, querendo dizer, o povo de Israel é uma plantação de uvas, uvas muito boas, boas para se alimentar, boas para fazer vinho, e o vinho na Bíblia sabemos que ele também é símbolo da alegria. Essa imagem de Israel como uma vinha frutífera aponta para a bênção futura de Deus sobre o seu povo. A restauração de Israel faz parte do plano final de Deus, plano de redenção e renovação. Portanto, batem em grande erro aqueles que dizem que Israel não é mais um povo especial de Deus. Ou seja, que Israel não tem mais lugar no plano de Deus. Muitas promessas que Deus deixou para Israel na sua palavra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ainda precisam ser cumpridas. Essa restauração também sugere um mundo livre da maldição do pecado. A parte final do cântico resume a conduta de Deus para com o seu povo. As interrogações contidas no versículo 7 demonstram que o exílio que o povo enfrentará não será uma condenação sumária, mas sim uma lição amorosa e pedagógica. Realmente, a história nos mostra que os 70 anos de cativeiro babilônico foram um grande aprendizado para o povo de Israel. Não foi uma época de cativeiro tão dura quanto a do Egito, nas mãos de Faraó. Ou seja, Deus castigou o seu povo, sim. Os mandou para longe da sua terra, sim. Mas foi um período de aprendizado, do qual eles voltaram curados da idolatria e preparados para enfrentar os séculos vindouros. O profeta aponta que, como resultado, o povo abandonará os ídolos frios e, consequentemente, terá seus pecados expiados. Portanto, com isto será expiada a culpa de Jacó, e este é todo fruto do perdão do seu pecado. Quando o Senhor fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços, não ficarão em pé os postes ídolos e os altares de incenso. Ou seja, os símbolos de adoração aos deuses pagãos seriam totalmente retirados do povo de Israel. E assim realmente aconteceu. Após o cativeiro babilônico, você não vai ter a Bíblia registrando a idolatria do povo de Israel. É bem verdade que Israel entrou em outros pecados, mas não mais a idolatria. O capítulo termina com a promessa de que Deus reunirá seu povo dos cantos mais distantes da terra, reunindo os filhos de Israel um por um e trazendo-os de volta à terra prometida. Isso aconteceu após o cativeiro babilônico e aconteceu a partir de 1948, com a restauração de Israel como nação. Continua a acontecer. Ainda hoje, existem muitos milhões de judeus espalhados, muitos israelitas espalhados por locais muito distantes do mundo. Mas Deus promete que chegará a época que ele reunirá todo o seu povo.
Isso reforça a ideia de restauração e renovação total, segundo a qual o povo de Deus será reunido e restaurado à sua plena glória. Portanto, por mais que hoje o povo de Israel seja uma nação destacada entre as demais, mas ele ainda não está na sua glória total. No porvir, no futuro, através de intervenção do próprio Deus, no fim dos tempos, Israel será restaurado à sua glória total. Aplicação pessoal. O Apocalipse de Isaías nos lembra da seriedade do pecado, do inevitável juízo e do triunfo final de Cristo em sua vinda gloriosa. Aqui está, portanto, o resumo da nossa quarta lição do Programa de Educação Cristã Continuada. Nesse trimestre, estudando sobre Isaías, o profeta messiânico. Na sua escola bíblica dominical local, na sua congregação, na sua igreja, você com certeza vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.